vamos falar hoje sobre a especiação, não é? Por que especiação? Porque nós estamos tratando de um assunto relacionado à evolução. Então nós falamos da origem das espécies, como foi originado o primeiro ser vivo, falamos dos gases que compõem a atmosfera primitiva, depois nós também falamos sobre as hipóteses que tentam explicar aí a origem da vida, falamos também sobre as leis de Lamarck, o que Darwin também contribuiu para a evolução, né, o que fez com que ele conquistasse esse título de pai da evolução. Então, se os seres vivos evoluem, se ocorrem algumas mudanças nesses seres vivos, será que também ocorre uma especiação? Então, o que é uma espécie, não é? Nós temos aqui uma diversidade de seres vivos. Aqui nós temos, por enquanto eu tenho aqui uma diversidade de seres vivos, aqui eu tenho o quê? Apenas um tipo, né? Uma espécie, olha aí, essas borboletas, uma espécie de ser vivo. E a gente observa que muita semelhança entre elas. Então, para Carl Linné, conhecido como Linneu, ele foi o que fez, né, propôs as categorias de classificação dos seres vivos. Ele agrupou os seres vivos em reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. E para tal, ele usou o quê? O critério semelhança. Mas Carl Linné, dentre todas essas categorias, né, ele considerou a unidade básica da classificação, que é a espécie. Então, para Linné, aqui no século XVIII, ele dizia que o conjunto de seres vivos, eles são dotados de grandes semelhanças físicas entre si. E isso acaba demonstrando um padrão típico para todo o grupo. Então, existe uma semelhança entre os seres daquele grupo, daquela população. Então, para Linneu, essa semelhança era muito importante quando ele estava fazendo a sua classificação. Então, como foi falado, Linneu, ele utilizava o quê? A espécie como unidade básica de classificação. Então, seria este conceito bem apropriado, né? Seria esse conceito, então, apropriado para estar fazendo a classificação? Veja bem, qual é o grau mínimo da semelhança entre dois indivíduos para que eles sejam considerados da mesma espécie? O que é espécie? Então, nós podemos observar aqui a cobra coral, a verdadeira, e a cobra falsa. E aqui nós temos o quê? Aves. São da mesma espécie? Então, para Ernest, em 1942, foi dada uma definição de espécie que é aceita até os nossos dias. Espécie, eu posso dizer que numa população, os indivíduos, eles são capazes de se cruzar e originar descendentes férteis. Então, esses organismos, esses indivíduos que se reproduzem e deixam indivíduos férteis, então eles fazem parte da mesma espécie. Agora, estes organismos e esta população, ou seja, esses indivíduos que vão se cruzar, eles podem estar espacialmente isolados e eles vão se cruzar, mas para ser da mesma espécie, eles têm que deixar um descendente que seja fértil, né? Então, quais seriam as limitações dessa definição? Esses indivíduos estão isolados, mas eles vão poder se cruzar, tá? E se ele deixar um descendente que é fértil, então ele faz parte da mesma espécie. Então, quais seriam as limitações dessa definição? Veja bem, nós temos aqui imagens que são de bactérias. E estas bactérias, portanto, posso dizer que elas são seres bem, digamos, menos complexos que muitos outros. As bactérias, elas se reproduzem por cisparidade, ou seja, por divisão binária, né? É um tipo de reprodução assexuada. Já os vírus são
unicelulares e são parasitas obrigatórios. Por quê? Porque eles, para concluir seu ciclo de vida, né, para terminar ali sua vida, ele tem que estar como dentro de uma célula para deixar um outro vírus. Lembrando que eles são também altamente mutantes. Então, eles dependem de outra célula para se reproduzirem. Então, veja só. Como eu vou identificar as diferentes espécies desses seres, né? Então, como que eu vou observar a diferença desses seres? O que precisa acontecer para que uma nova espécie se forme a partir de um ancestral? Como nós podemos observar, eu tenho aqui um pássaro, esse pássaro vai se cruzar com outro, né, da mesma espécie e vai deixar o que? Um descendente. Mas a partir daqui eu vejo que esse ancestral aqui, olha, deu origem a esse. E aqui originou um outro. Bom, mas ele lembra bastante esse primeiro, mas ele tem algumas diferenças já, né? Ele não é exatamente igual ao seu ancestral. Então, o que pode ter acontecido? Na verdade, para surgir uma nova espécie, quando esta se cruza com esta, eles são bem diferentes, então vai me originar uma outra espécie, né? Então, o que precisa acontecer para que uma nova espécie se forme a partir de uma ancestral? Tem que ocorrer o quê? Uma interrupção do fluxo gênico entre os indivíduos, né? Entre os diferentes grupos de indivíduo. Então, a partir do momento que eles intercruzam, eles se cruzam e eles são da mesma espécie, eles vão deixar um descendente fértil. A partir do momento que eu observo espécies diferentes se cruzando, o indivíduo originado, ele será o quê? Diferente, né, do grupo. Então, aqui também eu tenho outro exemplo. Aqui eu tenho plantas que estão adaptados a um ambiente com uma temperatura amena e com uma relatividade de umidade muito baixa. E estas plantas, elas têm assim, plantas com folhas de porte médio. Vamos dizer que esta planta elimine suas sementes e que sementes são dispersadas pelos pássaros e vão se desenvolver num ambiente muito árido. Óbvio, aqui como tem um ambiente muito árido, a gente observa que essa planta teve que se adaptar a estas novas condições e suas folhas, portanto, ficaram bem pequenas. Por outro lado, semente desse grupo aqui de de plantas com folhas médias, sementes também foram dispersadas por animais como os pássaros, e elas se desenvolveram, germinaram num ambiente de clima muito úmido. Então, estas plantas, nestas novas condições, elas vão também se desenvolver, tá bem? Vão se adaptar a essas novas condições, que aqui era uma temperatura amena, né? Aqui é um clima muito úmido, aqui era uma umidade relativamente baixa e aqui é árido. Então, veja, essas plantas conseguiram, a semente caiu aqui, se adaptou. Essa planta, ela foi o quê? Se ajustando às condições do ambiente, passou por um processo de seleção natural e agora produz plantas, como nós podemos observar, diferentes desta, original. Esta outra, que caiu num ambiente muito úmido, também passou por um processo de adaptação e está se desenvolvendo agora, após ter passado pelo processo de seleção natural, sob novas condições, e ela também se difere destas plantas aqui. Então agora eu tenho dois grupos de plantas diferentes, né? O que causou essa diferença? O novo hábitat delas, as novas condições do clima em que elas foram submetidas. E aí, para se adaptar, muitas mudanças aconteceram nessas plantas. Então, o que a gente pode observar aqui é que estas plantas, elas estão separadas, né? Então, o que ocorre com o fluxo gênico delas? Elas não estão cruzando, por exemplo, estas aqui, elas não estão se cruzando, elas estão isoladas, então não estão se cruzando,
né? Então não está acontecendo aqui um fluxo gênico. Esta já não se cruza mais com estas. Elas estão isoladas em áreas completamente diferentes. E aí o que a gente percebe? Que estas plantas que também se adaptaram a essas novas condições, aqui vai acontecer durante a meiose a formação do crossing over, né? Elas podem sofrer mutações, assim como estas. Então elas acabam se diferenciando uma da outra. Então, quais tipos de barreiras podem impedir esse cruzamento, o fluxo gênico? O que pode impedir que um vegetal se cruze com o outro? Como foi dito, uma estava num determinado tipo de clima e outra num outro determinado tipo de clima, né? Biomas diferentes. Então, o que pode impedir os animais de se cruzarem? De repente eles poderiam estar num grupo só, num determinado local, e de repente aí por um fenômeno, aquele solo se partir em dois, como na Pangeia, que deu origem aos continentes, e ali começar a passar um rio e esses animais ficarem isolados. Era de um grupo só e eles agora estão o quê? Isolados em dois grupos. E eles já não se encontram mais, mas cada um de um lado do rio, certo? Eles vão cruzando entre si, vão formando os gametas vão sofrendo a meiose, vai ocorrendo o crossing over, vai formando variabilidades, né? Vão manifestar as variabilidades entre eles, e eles vão passar por gerações e gerações sofrendo estas diferenças, e ocorrem as mutações, e o que a gente percebe é que esses seres vivos, esse grupo de animal que era um só, que se transformou em dois grupos, hoje eles são totalmente diferentes. Por quê? Ficaram isolados geograficamente. Pode ser por um rio, pode ser por uma montanha, pode ser à distância. Então, esse isolamento geográfico, na verdade, essa barreira vai impedir, vai interromper o fluxo gênico, vai impedir aqueles seres vivos ali, que eram muito, muito semelhantes entre si, de se cruzarem e vão ficar agora isolados. O que nós podemos observar através dessa imagem. Tenho aqui um grupo de insetos. Esses insetos foram subdivididos em dois grupos, foram se reproduzindo, receberam tratamento alimentar diferenciado, um à base de amido, o outro à base de maltose. Esse grupo foi cruzando entre si. As células germinativas formadas por meiose resultaram também de várias permutações, vários crossing over, e foram gerações e gerações, muitas gerações, e aí foram somando o que? Diferenças, e elas ficaram isoladas, e aqui este grupo difere deste grupo ancestral, este grupo agora difere deste ancestral, esse grupo já não dá mais para se cruzar com esse outro, não tem mais cruzamento entre eles. Mas pode ter um cruzamento? Até pode ter um cruzamento, mas vamos dizer que durante esse tempo que eles ficaram isolados, eles apresentam hoje, esse grupo, uma corte nupcial que esse aqui já não tem, né? Então eles são diferentes quanto ao comportamento reprodutivo. Pode ser que esse daqui vai se reproduzir no mês de abril e esse daqui no mês de junho, então já não bate mais o período de reprodução, e isso acaba sendo um fator complicador. Pode ser que esta espécie, ao se cruzar com esta daqui, fecunde, forme um zigotinho, mas o zigoto não vai desenvolver. Então essas modificações que aconteceram nestes dois grupos impedem o acasalamento. Então isso quer dizer que esse isolamento geográfico culminou num isolamento reprodutivo, eles já não podem mais se reproduzir. Então, aqui eu falo de um isolamento geográfico, ela é uma barreira para o fluxo gênico, eles ficam impedidos de se
cruzarem, tá? Então a chance de cruzamento pode acontecer, mas vão ter vários inconvenientes que vão estar contribuindo para o não desenvolvimento do zigoto. Bem, então lembrando que esse isolamento geográfico, primeiro foi uma barreira que impediu esses seres de se encontrarem e que depois de várias gerações, né, eles já não conseguem mais se reproduzir. Então o isolamento geográfico combina com o isolamento reprodutivo, aí não vai realmente acontecer esse fluxo gênico. Conforme nós podemos observar nessa imagem, eu tenho aqui uns besouros e eles foram separados por um rio. Então esse grupo aqui era um só, subdividiu em 2 grupos e eles ficaram isolados. Durante esse tempo isolado, foi acontecendo aqui o intercruzamento entre eles, o crossing over, as permutações, né? E aí as mutações, e esta populaçãozinha agora de besouros já não é mais igual a esta população. Né? Então aqui ocorreu o que? Muitas modificações, evoluiu muitas diferenças genéticas. Então o que pode acontecer? Quando esse rio secar, se tentar ocorrer o cruzamento, juntar essa espécie com essa espécie agora, já não dá mais certo, porque era um único grupo que, devido a esse isolamento geográfico, eles ficaram isolados reprodutivamente e agora já não conseguem mais se reproduzir, tá bem? Então, acaba formando o que? Espécimes, ou seja, formou-se espécies diferentes. A mesma coisa acontece aqui, né? Conforme nós podemos observar, eu tenho aqui uma borboleta, um ancestral comum, e elas são isoladas geograficamente. Tanto neste grupo aqui isolado como neste outro ocorrem as recombinações gênicas, as mutações, e vão somando diferenças e elas vão se adaptando ao ambiente, ao novo ambiente. Então elas se adaptam às novas condições, passam por uma série de pressões ambientais e elas sofrem modificações também, de modo que agora eu tenho espécies diferentes que elas não conseguem mais se reproduzir. Então aconteceu aqui, olha, esse isolamento geográfico acabou provocando que um isolamento reprodutivo e eu tenho agora 2 espécimes. Bem, de modo que então a especiação ela é o que? A consequência do estabelecimento dentro de uma população de mecanismos que vão impedir, vão dificultar a troca de genes entre as populações. É isso que a gente fala que é a interrupção do fluxo gênico. Então, temos também que lembrar que essa especiação, ela é o processo que leva à diferenciação das populações que se tornam isoladas reprodutivamente. Como nós podemos observar aqui, eu tenho uma população que está adaptada, né? Que coloniza um território, olha aqui, estão aqui perto desse lago. E agora, acontecendo a separação delas, né? Olha, o grupo se distanciou. Então eu tenho aqui um subgrupo vivendo nas montanhas, adaptado às condições da montanha, e aqui um outro subgrupo adaptado a novas condições. Então, à medida que eles ficam distantes um do outro, acontece o que? O isolamento reprodutivo. Então, o isolamento geográfico, ele leva, né, ao isolamento reprodutivo, e esse isolamento reprodutivo é o responsável pela formação de novas espécies, que é a especiação. Lembrando que espécie são seres capazes de se intercruzar e originar descendentes férteis. Porém, nós não podemos, né, deixar de entender isso daqui, olha, né? Atualmente, acredita-se que novas espécies surgem por diversificação de espécies ancestrais. Então, veja, eu tenho aqui uma espécie vivendo, aqui é o meu ancestral comum. Neste cladograma, neste ponto onde surge um ramo, é um nó. Esse ramo aqui quer dizer que esse grupo aqui de seres vivos tem uma característica já diferente, que é o grupo A.
Aqui também surge uma nova característica. Esta característica permite que, então, esse grupo B tenha algo diferente do grupo A. Tem semelhanças? Tem semelhanças, mas eles estão o quê? Evoluindo. Mas veja bem, tanto o B, o C, o D, o E. Então, o que nós podemos observar? Que à medida que foi formando um ramo, eles ganharam características diferentes, mas que todos eles vão apresentar as mesmas características aqui anteriores. Existe entre eles uma semelhança. Todos esses diferentes grupos, que inclusive onde está a letra A, B, C, D, E ou F, aqui pode ser um reino, uma classe, uma família, uma espécie diferente, mas todos estes diferentes grupos surgiram de um único ancestral. Então eles passaram por um processo de especiação, tá certo? Bem, então basicamente existe dois tipos de especiação, a alopátrica e a simpátrica. Pátrica quer dizer lugar, né? Então, por exemplo, uma especiação alopátrica. O que quer dizer? Eu tenho aqui um espaço que essa minha população ocupa e durante um determinado tempo, essa minha espécie aqui, os seres vivos, os organismos, eles se distanciaram. Pode ser por uma barreira geográfica. Acontece que eles ficaram isolados geograficamente e somaram várias diferenças devido ao crossing over, devido às mutações, eles foram se cruzando entre eles se adaptaram às novas condições do ambiente. A mesma coisa aconteceu com este grupo aqui, que permaneceu lá no local dele, né? Então, veja, passado várias e várias gerações que esses seres vivos permaneceram isolados, eles já não conseguem mais se cruzar, não vai coincidir o tamanho das genitálias, a época de reprodução, sabe? Às vezes pode acontecer aí uma série de mudanças que vai impedir o fluxo gênico. Então, a especiação alopátrica era um grupo só que se subdividiu e eles ficaram bem diferentes agora. A especiação parapátrica, é que vai ficar do lado. Porque, ó, aqui é um único grupo, subdividiu em dois grupos, e esses grupos foram se modificando paralelamente um do lado do outro, mas ficaram diferentes do mesmo jeito. Então, é parapátrica, do lado. E a especiação simpátrica quer dizer que este grupo aqui, dentro desse mesmo grupo, os seres vivos vivem aqui dentro, mas surgiram algumas diferenças. Por coincidência, uma mutação lá num gene começou a provocar alterações naqueles seres vivos e eles foram se reproduzindo e gerando seres com algumas diferenças dentro do próprio grupo. As diferenças surgiram no mesmo grupo, junto ao grupo. Então, as especiações são alopátrica, parapátrica e simpátrica. Bem, como nós estamos falando em modo de especiação, eu quero deixar isso bem claro para vocês, tá? O modo de especiação seria o quê? Novas espécies que vão se formar. A partir do quê? A partir de um isolamento geográfico ou de uma distribuição de uma característica contínua. Então, na alopátrica, como foi dito, a espécie, as espécies, ou seja, o grupo de seres vivos, eles se isolam, ficam isolados por uma barreira geográfica e as diferenças vão acontecendo, as mutações, os crossing over, de repente eles já não se cruzam mais, formaram duas espécies diferentes. Na parapátrica, pátrica vem de lugar, então é o que? A para é do lado, como na imagem anterior, olha, os seres vivos vão sofrendo mudanças um do lado do outro aqui, sabe? Então, como nós podemos observar aqui é um grupo, e aí agora está acontecendo diferenças neste grupo, paralelamente, né, aqui do lado, neste grupo também. Então, são essas modificações, essas novas formas contínuas. A simpátrica seria o quê? Uma alteração que acontece devido a um gene dentro de organismos daquele mesmo grupo. Olha, era um grupo e aí tem alguns organismos agora diferentes, estão vendo? Que são esses azuis. E aí, de repente, a gente vai ver que
temos aqui a possibilidade do predomínio, vamos supor, dessa espécie que é azul predominar e essa verde ser o quê? Extinta, tá bem? Por conta que as condições genéticas, os fatores que desenvolveram nelas permitem esse desenvolvimento. Nesta outra imagem, eu também que fala sobre a alopatria, simpatria, parapatria, são esquemas que abordam as mesmas coisas, contemplam a mesma coisa, mas eu quis enriquecer por conta do Enem, que as questões são bem contextualizadas, tá? Então eu tenho aqui uma população original. E essa população, por um isolamento, se dividiu em duas. Então, esta população agora, e que ficou isolada geograficamente, já não consegue mais se cruzar com a outra. E eles eram todos de um único ancestral comum. A peripatria, eu percebo que eu tenho um grupo, tá? E aí, parte desse grupo, ela fica aqui do lado, né? Olha, bem aqui do lado, e só que acontece tantas modificações, elas ficam em habitats diferentes, certo? E acontecem modificações aqui, e aí também formam espécies diferentes, porque eles já, devido ao isolamento, não conseguem mais se cruzar. A parapatria é do lado, né, gente? Do lado. Então, veja, adjacente. Então, aqui eu teria ser de um grupo, eles se distanciam um pouco, e aí acontecem algumas mutações devido às recombinações gênicas, também vem fazer com que esse ser seja diferente dos elementos deste grupo aqui. Então eles também já não conseguem mais se reproduzir. E a simpatria, como foi dito, são as diferenças que vão surgir dentro do grupo. Algum ser lá sofreu uma mutação numa das células e essa mutação foi benéfica e aí foi sendo transmitida para os descendentes. Então formou aqui organismos, né, com diferenças, né, espécies diferentes, e aí pode, como eu disse, a tendência é até eliminar a que não consegue se desenvolver bem. Bom, sendo assim, a especiação alopátrica se dá quando ocorre um isolamento geográfico. Então aqui, olha, aqui eu teria esses seres, era de um grupo só. Aí aconteceu o isolamento geográfico e as diferenças gênicas, as diferenças devido às mutações, não é? Esses seres foram se cruzando, ficaram totalmente diferentes desse outro, ó, do outro lado, que ficou isolado por essa barreira geográfica. Então, esta espécie pode ser que já não se reproduza mais na mesma época que esta. O cortejo nupcial que essa exige não é desenvolvida por esta, então ele já não consegue se cruzar. Pode ser que essa se reproduza no mês de abril, essa se reproduza no mês de junho, então já não dá mais certo. Então, é uma população que foi dividida em duas por uma barreira geográfica, é o alopátrica, fica em lugares diferentes. A mesma coisa, que é quase que a imagem anterior, nós podemos observar aqui que temos um grupo que ficou isolado geograficamente, né? Então formaram dois grupos populacionais e devido à diversificação gênica, este grupo agora é bem diferente deste outro, de modo que eles também não vão se cruzar. Essa é a ideia, tá, gente? O isolamento geográfico provoca o isolamento reprodutivo. Então, na especiação alopátrica, há dois processos evolutivos envolvidos. Veja bem, eu tenho aqui uma população de besouros. Esses besouros ficam isolados por uma barreira geográfica. Então, eles são isolados geograficamente, o que vai provocar, essa separação vai provocar o quê? Esses indivíduos vão cruzando entre si, estes vão cruzando entre si. Aqui, esses indivíduos apresentam algumas variabilidades genéticas, sofrem mutações, se adaptam a estas condições. Estes outros sofrem outras mutações e têm o seu material genético já com crossing over, e aí vai formando uma linhagem diferente desta.
O que acontece, mesmo depois que eu... Então, geneticamente, aqui eles são diferentes agora. Geneticamente, este é diferente deste e este desse. Então, é uma deriva genética. Há diferentes alelos ali, há diferentes genes. E eles ficaram isolados, então ocorreu o quê? Um processo de seleção natural. Então, esses processos evolutivos envolvidos na especiação se devem ao quê? Aos genes diferentes que eles ganham e à barreira geográfica que provoca a seleção desses seres vivos. Então, aqui eu também tenho uma especiação alopátrica, né? A borboleta que ficou isolada geograficamente, não acontecia aqui um fluxo gênico mais entre eles, foram acontecendo muitas meioses, muitas recombinações gênicas, muitas mutações, tanto neste grupo quanto neste. Estas estão adaptadas, talvez agora, a uma determinada temperatura, a um tipo de ambiente, este a outro. De modo que esta barreira geográfica formou espécime diferente que não podem mais se reproduzir. Então, a especiação simpátrica e não alopátrica, tá? Neste caso, não vai ocorrer um isolamento geográfico. Então, a gente percebe que aqui, o que vai provocar essa especiação ainda está em estudo, mas sabe-se que ali acontece alguma alteração que muda a característica daquela população. Olha, aqui eu tenho uma população, olha só, os vegetais, e aqui dentro mesmo surgiu uns vegetais com diferenças. O que se deve a essas diferenças? É o que está sendo estudado. Sabe ali que uma mutação provocou uma alteração benéfica, que as plantas continuam surgindo com algumas diferenças. Qual é a tendência da especiação simpátrica? De repente, essas que tinham essa característica de bem verdinha pode ser eliminada porque essa verde mais clara vai predominar. Ela apresenta melhores condições, então ela sobrevive e essa entra em extinção. Se você observar a simpátrica da alopátrica, era um único grupo que ficou isolado por uma barreira geográfica. Aqui eu não falei de barreira geográfica, mas eu falei da introdução de um gene diferente, que não sabemos como, ou uma mutação, que originou uma vegetação diferente, tá? E aí, aqui nós não podemos deixar de abordar, quando falamos de uma especiação simpátrica, que seria essa alteração que vai surgir dentro do mesmo grupo, a gente não pode deixar de citar que estes organismos, esta população era uma só, surgiram umas características diferentes e ela está agora permitindo assim, ela está tendo condições de se desenvolver. Pode acontecer que essa geração nova aqui se adapte bem e que essa outra verdinha mais escura seja eliminada, né? Então, algumas elas vão apresentar aí, vamos dizer assim, um predomínio sobre a outra. Então, aqui nós temos que discutir a hipótese da seleção disruptiva, em que novas espécies surgem numa mesma região geográfica, que é a ideia da especiação simpátrica. Também, olha, aqui eu tenho um gráfico em que nesse histograma aqui, eu tenho aqui essas joaninhas. O que a gente percebe, né? Que aqui houve um crescimento nessas extremidades aqui, olha, um bom crescimento comparando aqui, olha. Houve um crescimento nas extremidades, um bom desenvolvimento. E que aqui no meio, que era o ponto ótimo, a média, começou aqui a diminuir. Então, na seleção disruptiva, a gente vai perceber que o desenvolvimento dos indivíduos, a distribuição é maior nas extremidades e que os indivíduos aqui, olha, do meio, eles tendem a desaparecer. Então, a gente representa a curva assim, olha, teve uma seleção disruptiva. Eu tinha aqui um grupo de seres vivos,
Porém, originaram aqui novos seres que se adaptaram muito bem e a do meio não encontrou condições de se desenvolver, sofreu aí algumas desvantagens. Então, quando vê essas duas curvas aqui, temos que lembrar, né, gente, dessa seleção disruptiva. Esta outra imagem também nos dá bem essa ideia, olha, aqui eu tenho duas curvas, entende? E eu tenho aqui os pássaros tentilhões. Olha o bico desse pássaro, ele come frutas. Olha o bico desse pássaro, é fino, ele come inseto. E aí o que a gente percebe é que eu tenho um outro pássaro aqui. Percebemos que houve um aumento desse pássaro que tem esse tipo de bico e esse outro tendilhão que tem esse bico mais fino. E essa espécie aqui, olha, com esse bico pequeno, a tendência dele foi o quê? Ó, ser eliminado. Então essa população aqui, que é a intermediária, tende a desaparecer. Foi isso que eu coloquei aqui para vocês. Olha, uma característica evolutiva, uma mutação pode ter acontecido aqui e está favorecendo o desenvolvimento desta, de modo que esta tende o quê? A desaparecer. Isso aqui é a seleção disruptiva. Porém, existem alguns tipos também de seleção natural. Como assim? Digamos que por essa curva eu vejo que os organismos estão aqui, olha, estão sendo favorecidos, né? Então eles se desenvolveram muito mais. Então eu digo que aqui eu tenho um tipo de seleção estabilizadora, tá estável, olha, a população está desenvolvendo muito bem, aqui está o ponto ótimo, né? O ápice. Aqui o que eu observo nesta curva aqui é que eu tenho aqui a característica, um atributo que está favorecendo o desenvolvimento apenas dos seres vivos que estão aqui nesse extremo. Né? Ele tem um determinado tipo de fenótipo que está favorecendo o desenvolvimento dele aqui. Então, apenas em um dos lados. Então, é uma seleção direcional. Um lado só está em desenvolvimento. E aqui, olha, eu posso dizer, como nós podemos observar, que ocorreu esse desenvolvimento. Então, direcional. Nesta curva aqui eu vejo que eu tenho um extremo aqui e o outro extremo aqui. E a gente percebe então que está desenvolvendo que as extremidades, né? Então é uma seleção disruptiva que vai favorecer o desenvolvimento de quem está nos extremos e consequentemente essa população intermediária ela vai sofrer uma desvantagem e vai diminuir. Bem, o isolamento das espécies pode acontecer por dispersão ou por uma vicariância. A dispersão, então eu tenho um grupo e aí alguns seres aqui se deslocaram, foram ocupando um outro hábitat, se deslocaram. E depois aqui, gente, o que vai acontecer? Eles ficando isolados, vai acontecer o cruzamento entre eles, vai acontecer a formação de células germinativas que sofrem o crossing over, ocorrem as variabilidades genéticas, eles ficam bem diferentes desses originais, então eles não vão conseguir se cruzar. Foi um isolamento que se deu por dispersão. Aconteceu deles saírem, migrarem e pronto, migraram espontaneamente e depois nunca mais se encontram. Porém, a vicariância, o que é essa vicariância? Eu tenho um grupo antes, e aí por alguma eventualidade aqui, olha, está partindo esse ambiente, igual que aconteceu com a Pangeia, que foi, pode ser uma movimentação das placas tectônicas, e essa movimentação resultou que na separação aí desse ambiente, e eles ficaram impossibilitados de se cruzar. A mesma coisa vai acontecer. Estes vão cruzando entre si, estes vão cruzando entre si. Vão formando células germinativas que sofrem as meioses e eles vão compartilhando essas diferenças, vai formando uma espécie diferente, acontecem mutações. A mesma coisa aqui. Então eles ficam impedidos agora de compartilhar os mesmos genes, certo? Então ocorre a formação de espécies diferentes. Então,
Só para ilustrar melhor, a vicariância, olha, era um grupo só que se subdividiu em dois, formaram agora duas espécies. E o efeito fundador aqui seria o quê? A dispersão. Os seres vivos se distanciaram desse grupo e foram ficando em outro lado, né? E aí já não se cruzaram mais, somaram diferenças devido à variabilidade genética, devido às células que sofrem o crossing over, sofreram mutações, formam duas espécies completamente diferentes, né? Então, lembrando que na especiação simpátrica não ocorreu isolamento geográfico, mas um gene diferente se desenvolveu ali por uma mutação e favoreceu o desenvolvimento, né, daquela característica. E aí vai gerando ali seres também o quê? Diferente, né? Novas espécies vão surgindo ali. Então, lembrando que muitas espécies, algumas espécies também novas são originadas, porque uma espécie pode acontecer na hora da formação dos gametas, de não ocorrer uma meiose e separar os cromossomos. E aí a célula ela deixa de ser o que é haploide, então forma células poliploides, e isso acaba o que? Acarretando também na formação de novas espécies, tá certo? Bem, então é interessante, como eu acabei de dizer, durante a formação de gametas, que acontece durante a meiose, pode acontecer a não disjunção dos cromossomos. Então a célula não fica haploide, ela fica diploide. Então o gameta ficando diploide, por exemplo, uma oosfera e o grão de pólen vão ficar 2N cada um. Teve ali um erro, foi uma não disjunção cromossômica. Mas tudo bem, quando o grão de pólen lá fecunda a oosfera, o que vai acontecer é a formação de um zigotinho 4N. Caramba, gente, a célula já teve um erro, tinha que ser N, ficou 2N. Agora eu tenho um zigoto 4N, né? Então, esse zigoto ele vai desenvolver uma planta 4N, que é diferente daquela original. Tudo bem. Quando acontece uma meiose nesta planta que é 4N, vai formar gametas o que? 2N. Então vamos supor que esse gameta que é 2N vai fecundar um outro gameta N. Então vai produzir uma planta o que? 3N. E vai formar um indivíduo estéreo, tá certo? Então, quando o número de cromossomo é ímpar, vai acontecer o quê? O emparelhamento de cromossomos homólogos, que ocorre durante a meiose, vai deixar de ocorrer, eles não vão se formar. Então, assim, essas plantas 4N, né, elas ficam reprodutivamente o quê? Isoladas. Elas são diferentes das plantas normais, que eram o quê? 2N. Então, podendo polinizar essas 4Ns, só vão poder polinizar o que? As plantas 4N. Então, aqui eu tenho também o que? Um isolamento reprodutivo dessas plantas, certo? Né? Então, dado a esse isolamento reprodutivo, pode-se dizer que essas plantas originaram outra espécie, né? Então, o isolamento reprodutivo que acontece entre grupos de organismos quando o fluxo gênico deixa de existir, esses seres vão deixar de se reproduzir sexuadamente. Então, quer dizer, não vai, ou mesmo que haja o coito, não há produção de um híbrido fértil. Né? Veja bem, quando o isolamento reprodutivo acontece é porque às vezes as genitálias já não são do mesmo tamanho, não dá mais para eles se relacionarem, os animais. Como nós falamos ali, a não disjunção dos cromossomos durante a meiose originou uma planta 4N, que era diferente da original, né? Então, vai formando aí, no caso, como foi colocado aqui, olha, ocorre isolamento reprodutivo entre diferentes grupos de organismos
quando o fluxo gênico existente é interrompido. As plantas 4N já não podiam mais se cruzar com as 2N. Ou seja, quando os seres que constituem os dois grupos deixam de se reproduzir sexuadamente ou ainda que haja o coito, não há produção de um híbrido fértil. Por exemplo, nós sabemos que a égua, quando se cruza com o jumento, nasce a mula. Então, são a formação de uma mula, e a mula é estéril, porque ela foi formada de égua e jumento, que são espécies diferentes. Aí então vem um ser de uma nova espécie. Como nós podemos, só para chamar a atenção, nós já falamos sobre isso, foi um grupo que ficou de moscas que ficaram isoladas geograficamente, depois foram o quê? Não pôde mais se acasalar, né? Então, neste caso, este grupo aqui diferente que surge aqui, olha, eles são espécies diferentes, já que não conseguem mais se unir. Agora, existem alguns mecanismos, né, que levam ao isolamento reprodutivo. Que mecanismos são esses, né? Um dos seria o isolamento quanto ao hábitat. Tem um animal que fica lá na savana, né? E o outro vai para a floresta. Então eles não podem se unir, né? Eles estão em hábitats diferentes, áreas ecológicas diferentes, eles não podem se encontrar. Então eles não podem se encontrar, não vai ter fecundação, não vai originar um zigoto, né? Vai ficar isoladamente. Olha, eu pego um animal, uma fera dessa, tiro lá da área que ele gosta, né, de ficar lá, por exemplo, na savana ou lá no Pantanal Mato Grossense, e trago para minha casa. Ele vai ficar isolado reprodutivamente. Ele não vai mais encontrar seu parceiro para poder sexar, né, gente? E originar um novo indivíduo, ok? Fazer ter o período dele de reprodução. E se não vai ter fecundação, né? Olha, não vai originar zigoto, não vai ter formação de zigoto porque não teve fecundação. Então, também, aqui lembrando que esses animais que a gente isola, tira do hábitat deles, a gente está provocando o isolamento reprodutivo desses seres vivos. Existe também o isolamento sazonal ou estacional. Quando que é isso? Quando eu pego o animal, né, e no caso eu os deixo esses animais somarem as diferenças e eles começam a se reproduzir em épocas diferentes. Aí eles já não conseguem mais se reproduzir, como eu falei anteriormente. Esse fato deles não se reproduzirem mais porque eles estão agora se reproduzem em épocas diferentes é o isolamento chamado de sazonal ou estacional. Pode acontecer um isolamento comportamental ou etiológico. Olha, é sabido por todos que o canarinho, quando ele vai fecundar a fêmea, ele fica cantando para ela. É o cortejo nupcial, igual os sapos, fica naquele coachar dele do louco, né? Os pombos, e eles ficam naquela coisa se exibindo. E aí eles abrem as penas, abrem as asas, abrem as caudas, se exibem para a fêmea, para excitar a fêmea. É o cortejo nupcial. Com esse isolamento reprodutivo também, eles vão mudando esse comportamento. E aí, se eles deixam de ter o mesmo comportamento, as fêmeas já não aceitam mais os machos. Então, acaba também evitando a fecundação, não vai ter formação pré-zigótica, o zigoto não vai se desenvolver, beleza? E temos aqui o isolamento mecânico. O que é o isolamento mecânico? Como as espécies ficaram por muito tempo separadas e foi acontecendo mutações, pode ser, vamos supor, a genitália da fêmea é muito pequenininha e a genitália do macho é muito grande. Quando eles tentam se encontrar, não dá mais certo devido ao tamanho. Então, é uma impossibilidade de ocorrer a copulação. Então, foi um isolamento mecânico. Vai impedir a formação do zigoto.
Mas existe também alguns mecanismos que levam ao isolamento reprodutivo. E, inclusive, mecanismos pós-zigóticos. O que eu quero dizer? Que o macho e a fêmea se cruzaram, formou um zigoto. Mas o que vai acontecer com esse zigoto? Esse zigoto é um híbrido inviável, ou seja, esse zigoto vai formar um embrião, mas ele não vai se desenvolver, ele vai morrer, ele não vai atingir a maturidade sexual. Por quê? Espécies diferentes agora se cruzando. Pode acontecer também que esse híbrido não venha produzir o gameta, que foi o caso que eu comentei, né, gente? Da égua com o jumento, que origina quem? A mula. Veja bem, a égua tem 64 cromossomos, o jumento tem 62 cromossomos. Resulta na formação da mula, que vai ter 63 cromossomos. Então ela nem é égua e nem é jumento. Formou uma terceira espécie e ela é estéril. Inclusive, hoje lá em Portugal, existe um caso de uma única mula que originou descendente. E eles isolaram esses genes, né, esse material aí da mula para tentar reproduzir, mas não sabemos até hoje de mais casos não, tá bem? Então, gente, nós falamos aqui que o isolamento reprodutivo pode se dar de duas formas. Mecanismo pré-zigótico, quer dizer, isola os animais, eles não conseguem se cruzar, não teve formação de zigoto. Ou caso os seres vivos, os organismos do mesmo grupo ficaram isolados e aí não aconteceu o fluxo gênico, eles formaram espécies diferentes e se eu tento juntá-los, pode ser que aconteça uma fecundação, mas a célula ovo evolui para embrião e morre ou forme um híbrido estéril. Então, nestes dois casos, né, da formação da inviabilidade do zigoto e da formação desse híbrido estéril, então, na verdade, por quê? Porque eles vão ter, vai impedir aí esse desenvolvimento, certo, gente? Bom, pessoal, até o nosso próximo encontro e nós vamos estar falando sobre continuando com a evolução, mostrando os cladogramas, ok?